Senhor Jesus, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, o mais importante, a nossa maior e melhor prioridade. Que hoje o Senhor nos encontre, que a gente se encontre com a Tua Palavra, que ela nos alimente, que ela ilumine e guie a nossa vida. Nos faça saber, Senhor, qual é a Tua santa e boa vontade, que a gente possa aprender com as histórias da Bíblia, que a gente possa viver o Teu amor por nós, que a gente possa abraçar quem está do nosso lado, quem está na nossa vida, que esteja conosco, nos dando, Senhor, a certeza, Senhor, de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Por que amamos quem amamos? A gente vive numa era que não gosta muito de definições, né? Quando alguém chega com algum conceito, a gente já tem um pé atrás. Porque a modernidade que a gente vive, nada é permanente, tudo é líquido, tudo é instável. Quanto mais quando a gente vai olhar para os sentimentos. Será que o sentimento, que o amor, ele pode se transformar com o tempo? Ou será que existe uma essência do amor que permanece através aí dos séculos? Tem um autor, um filósofo que chama Francis Wolff, ele vai dizer no livro Não Existe Amor Perfeito, ele vai fazer uma pergunta importante, ele diz assim, será que o tempo que vivemos pode modificar o sentimento que sentimos? E parece que sim, porque se a gente for ver, o amor que aparece lá nos trovadores do século XII vai ser diferente do amor, do casamento por amor ali no início do século XX, que é diferente do amor-paixão do século XVII, que é também distinto do amor romântico que a gente vê no século XIX. Então, será que o jeito que a gente ama hoje era o jeito que um camponês amava na Idade Média? Afinal, o que é o amor? E se a gente for vendo, parece que de todas as coisas, uma coisa que permanece é que a gente costuma amar o que nos é familiar. Freud vai dizer que o mais antigo mecanismo de laço afetivo é a identificação. Quando a gente se identifica com alguém, é mais fácil da gente aceitar o que aquela pessoa fala. E isso pode ser até um pouco perigoso, porque muitas vezes a gente escuta a opinião de alguém e porque é uma pessoa que a gente se identifica, é uma pessoa que a gente confia, a gente nem vai checar se aquilo que a pessoa disse é realmente certo ou não, porque a gente se identifica com aquela pessoa. Então, a gente é absorvido pelo ambiente que vivemos. E isso influencia na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se comportar e na nossa maneira de sentir. Como será que as pessoas amavam na antiguidade? Como será que a Bíblia apresenta o amor? Como que as pessoas se relacionam ali? Nós estamos na série Ahavá. Nessa série, a gente vai estudar juntos aqui como que o amor, como que o Ahav, ele se mostra na Escritura. E a gente vai descobrir também, a gente vai transitar aí por várias histórias que vão apresentar a Bíblia ali descrevendo de maneira rica e complexa o que é o amor. E a história que a gente vai entrar hoje é uma história muito conhecida, é uma história que realmente apresenta o amor com muita complexidade. É uma história tão conhecida que virou até livro da literatura brasileira. Machado de Assis escreveu o livro Esaú e Jacó. Essa história aí de dois irmãos, gêmeos, que muitas vezes não parece que são gêmeos, de tão diferentes que são um do outro. Apresenta uma ideia de amor que, quando a gente pensa, né, o que é o oposto de amor? Né? O oposto de amor, algumas pessoas falam que é a indiferença, que é o ódio. A Escritura apresenta o oposto de amor como um amor também, só que um amor mais baixo, mais vil, mais ligado aos desejos, mais ligado aos apetites. Essa é a história de Esaú e Jacó. Só que a história de Esaú e Jacó não começa no nascimento de Esaú e Jacó, começa um pouco antes. Começa com a família de Abraão, quando Abraão é chamado para sair da terra dele e para ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então, ele sai para uma terra que larga a terra dele, vai para uma terra que ele não sabe, e Deus promete uma grande descendência, e para isso ele sai com uma mulher estéril. Então, são coisas assim que não tem muita lógica, né?
Mas essa era a aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança, ela passaria, não somente as riquezas de Abraão passariam para o seu filho, mas também um relacionamento especial de Deus com o seu filho. Depois de 25 anos de Deus ter feito essa promessa para Sara, ele cumpre a promessa que ele fez com Abraão e Sara através do filho da promessa, que é Isaac. E Isaac herda, então, a aliança. Só que ele parece que não consegue isso sozinho. Ele vai ter uma ajuda especial de Sara. Sara manda embora Agar, que é a sua ex-escrava, juntamente com o meio-irmão de Isaac, que é Ismael. Então a gente vê que o cenário de Esaú e Jacó, ele começa antes e já é um cenário de uma família conturbada. Quando Isaac tem um filho com Rebeca, ele não é um nascimento fácil. É uma história cheia de conflitos. Existe um conflito que começa aí desde o nascimento. Então, se você puder abrir a sua Bíblia aí, abre em Gênesis 25, no verso 21, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Isaac, ele ora para que Rebeca tenha um filho, que Rebeca ela não podia ter filhos, e ele some da história, e depois a história fica entre Deus e Rebeca. E esse é um oráculo, é uma revelação de Deus muito importante, porque os outros personagens femininos que recebem revelação de Deus, geralmente Deus usa um intermediário. Então a gente vai ver, por exemplo, na história da mãe de Sansão, tem lá um anjo que vai lá e revela que ela seria mãe de alguém especial. Ana, quando ela que ela quer muito ter um filho, então a gente vai ter um intermediário ali, tem uma figura cultica que abençoa a Ana, que é Eli. Sara, quando Sara descobre que ela vai ser mãe, mesmo idosa, ela não recebe essa notícia de Deus. Ela, na verdade, escuta uma conversa entre Abraão e Deus. Então, ela meio que escuta a conversa de outra pessoa. Então, a gente sempre vai ter um intermediário. Aqui em Rebeca, a gente vê um relacionamento especial de Rebeca com Deus, porque, sem intermediários, ela recebe essa revelação de Deus. E o oráculo aqui não é muito... Ele é mais ambíguo, se a gente for ver no hebraico, porque aqui nas traduções aparece, né, o mais velho servirá ao mais novo. Na verdade, se a gente for ver nas palavras em hebraico ali, fala de que o maior servirá ao menor. Então, quem é o maior? Quem é o menor? São coisas que a gente só vai ver em retrospectiva, depois de que coisas forem acontecendo. A gente fica meio ambíguo esse oráculo de Deus, essa revelação de Deus. Mas uma coisa é certa. Esses 2 irmãos serão 2 nações opostas. Rebeca escuta isso. E depois, enfim, essas 2 nações opostas que estão brigando, que estão guerreando ali no ventre de Rebeca, elas vão se mostrar totalmente diferentes no crescer da vida aí, né? Porque Esaú e Jacó, eles são diferentes não somente fisicamente, mas eles são, na sua personalidade, eles são diferentes. No capítulo 27 diz assim: Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Então, fisicamente eram diferentes. No capítulo 25, verso 27, diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. Então, Esaú era homem do campo. Esaú era perito caçador. É alguém que os estudiosos falam que é alguém mais rústico, até meio incivilizado. É alguém que era movido por aventuras, por impulsos, enquanto Jacó era uma pessoa mais pacata, era uma pessoa, enfim, mas ele até meio que ligado ao feminino, assim, do jeito que ele é descrito. É como se Jacó mascasse chiclete e o Esaú, enfim, consumisse aí o mocotó da vaca, né? Uma pessoa mais grossa, uma pessoa mais bruta, assim. E é dito que
Isaac amava Esaú, enquanto Rebeca amava Jacó. A gente já vê aí, eu não sei vocês, né? Quem sabe aqui, você já tem em algum momento da vida, se você tem irmãos, tem achado que seus pais amam mais o seu irmão do que você. Eu não tenho esse problema porque eu sou filha única, meus pais são obrigados a me amar. Mas, se você já sentiu que os seus pais preferem o seu irmão do que você, quem sabe você sente um conforto assim, em ver que nas famílias bíblicas também viviam esses dramas. E aqui é dito que um pai preferiu um filho, enquanto o outro pai preferiu outro filho. E parece que o amor de um pai o amor de Isaac por Esaú, ele meio que bloqueava o amor de Isaac por Jacó. Se a gente for olhar para a natureza do amor que é explicado aqui, parece que o amor de Isaac por Esaú, que é dito assim, que Isaac amava Esaú por causa dos pratos feitos de caça, por causa dos pratos saborosos de carne. Parece que o amor de Isaac, ele é um amor mais material, mais físico, mais ligado ao desejo, à saciação aí dos desejos. Enquanto o amor de Rebeca, ele é sem explicação. Ela ama, ponto. Ela ama sem motivo, ela ama de graça. É um amor mais misterioso. O amor de graça, ele é mais ligado ao amor divino. Isso é muito bonito. Parece que o amor dela é mais sublime do que o amor que Isaac tem pelo outro filho. Olhando nessa perspectiva, apenas por esse versículo, a gente tem ideia desse amor. Parece ser um amor mais elevado, um amor bonito. Mas existe um outro prisma que a gente pode olhar essa história, que pode nos contar um pouco mais. Que é que os pais amam o filho que lhe é semelhante. Rebeca ama o filho que é parecido com ela. Isaac ama o filho que é parecido com ele. E a gente vai ver isso na história. Porque tem 2 episódios aqui. Um episódio é quando Esaú estava no campo. Jacó decide fazer um ensopado de lentilhas ali. Esaú estava faminto e ele chega para o irmão, ele pede por comida e o irmão não dá comida para ele. O irmão vende comida para ele e vende num preço exorbitante. O preço que Jacó pede é o dobro da herança que ele tinha. Ele pede o direito à primogenitura. E como eu falei para vocês, a primogenitura, ser o filho da aliança, está ligado não somente a dinheiro, a recursos, mas está ligado a um relacionamento especial com Deus. E Esaú, ele não pensa 2 vezes, ele troca aquilo que era, enfim, que ele tinha por direito, por um prato de lentilhas. Então, Jacó é descrito aqui como alguém inteligente, como alguém ambicioso, como alguém que pensa a longo prazo, só que também alguém sem escrúpulo, um cara enganoso, um cara meio que antifraterno ali, não liga para o irmão. Esaú é visto como alguém que quer uma gratificação rápida, alguém movido por desejo, movido por impulso. O caráter de Jacó aqui, ele está muito alinhado com o da mãe dele, que é Rebeca. Porque Jacó aqui, ele se aproveita de um membro da família num estado de fraqueza, porque esse é o caso de Esaú. Esaú estava morrendo de fome, então ele se aproveita de uma fraqueza do irmão para obter vantagem sobre ele. E é exatamente isso que Rebeca vai fazer. Rebeca, ela articula um plano para enganar Isaac. E ela faz isso se aproveitando da fraqueza de Isaac, porque Isaac não conseguia enxergar mais. E ela faz esse plano para que Isaac abençoe o filho que ela prefere, ao invés de abençoar o filho mais velho. A gente vê mãe e filho alinhados aqui. Jacó e Rebeca. E a gente também vê Isaac e Esaú alinhados. Durante a leitura aqui da Bíblia, se a gente for pesquisar, 4 vezes é dito que Isaac gostava muito de pratos feitos de caça, e é por isso que ele amava Esaú. Apesar de ser um motivo trivial de amar alguém, por que você ama alguém? Porque me deu um prato de comida. Parece ser algo definidor para Isaac. Isaac, quando ele está ali, ele pede para que Esaú prepare um prato de comida para ele, feito de caça que ele achar no campo, né? Que ele casse algo e prepare ali
um guisado para ele, Rebeca escuta e fala para Jacó pegar um dos animais que eles tinham ali e que ela ia fazer o guisado para enganar Isaac. E quando Jacó se passa por Esaú, ele se veste de animal. Então, Esaú é como se fosse um animal que caça animais. Quando Isaac ele percebe que a voz de Jacó, que a voz de Esaú era como a voz de Jacó, ele pergunta, tá, mas por que eu estou ouvindo, você está falando que é Esaú, mas eu estou ouvindo a voz de Jacó? Daí, Jacó se aproxima vestindo aquela pele de cabra, ele sente a pele, então ele, ao sentir o cheiro e ao provar a comida, ele é enganado. É como se fosse um animal que é enganado pelos seus instintos também. Das 4 vezes que aparecem na Bíblia também histórias em que Isaac é a protagonista, o corpo dele é o elemento central. Então, se a gente for ver Gênesis 22, onde existe o quase sacrifício de Isaac, os sacrifícios eram feitos com animais que tinham ali o seu corpo consumido. Então, é o corpo de Isaac que é quase consumido nessa história. É o corpo dele que é protagonista. Em outra história, como a gente viu aqui, é o desejo dele por comida, onde ele aparece na história que ele é enganado pelo desejo que ele tem de ter comida. E pela comida ele é cegado também, mais uma vez, apesar de ouvir a voz. Em outro momento, ele mente que Rebeca é irmã dele, que não é esposa. Só que ele é pego na mentira porque ele está ali fazendo uma brincadeira sexual com Rebeca. Então, o desejo do corpo dele por sexo. E existe uma última história, que é a história mais romântica da Bíblia, que ao estudar essa história, acabou um pouco com o romantismo que eu tinha dessa história, porque que é o encontro, né, de Isaac com Rebeca, que é uma história muito bonita. Só que fala assim que essa história começa com Isaac meditando no campo. A palavra que é usada para meditar é uma palavra de difícil tradução, então não tem uma tradução certa, uma tradução cravada sobre isso. Então pode ser meditar, pode ser passear, mas muito provavelmente seja Isaac foi se aliviar no campo quando encontrou Rebeca. Ele foi fazer o número 2 e aí encontrou Rebeca. Então você, jovem solteiro da comunidade, você quer dar certo no relacionamento? Cague no primeiro encontro, que daí vai dar bom. As histórias que Isaac é o protagonista, o corpo dele é central. Sempre tem alguma coisa entrando ou saindo do corpo de Isaac. Ele é movido pelos seus instintos. Ele é levado... E assim como o Esaú é um animal predador que sai pelo campo achar sua presa, Isaac também é sempre movido pelos seus desejos. Só que nessa história aqui, a maior vítima dessa história é Esaú. Porque ele é enganado pelo irmão que é gêmeo dele, pelo irmão que é igual a ele, que era para ser parceiro dele, e é enganado pela mãe. E a gente sente o desespero de Esaú quando ele pergunta para Isaac, sobrou alguma bênção para mim? Tem alguma coisa aí para mim? Ele descobre que não. Quando ele descobre que não, ele entra em desespero e ele começa a querer ser igual a Jacó. Porque ele escuta Isaac falando para Jacó, olha, encontra uma esposa que não seja cananita, que não seja aqui de Canaã. Vai para Padã Arã, pega e arruma casamento por lá. Esaú escuta aquilo e ele vai ser como Jacó. Ele vai procurar uma esposa que não seja cananita. Só que quando ele tenta ser que nem Jacó, ele se torna ainda mais rejeitado. Porque ele casa com uma descendente de Ismael. Ismael, que é o meio-irmão rejeitado. Então, os rejeitados se encontram nessa história. Esaú é a maior vítima, ele é traído pelo irmão e pela mãe. Não existe ninguém que possa te machucar mais do que a sua própria família. Se as pessoas de fora te machucarem, você vai doer. Mas alguém que é próximo a você, alguém que você ama, te machucar, vai doer bem mais. E essa é a história de Esaú. Nessas histórias, a gente pensa, né, com todos esses enganos que aconteceram, com toda essa trama que é feita, a gente se pergunta, por que Deus fica em silêncio? Por que Ele permite que essa família passe por tudo isso e não faz nada a respeito? Será que Deus é como nós? Será que Ele ama como Isaac e Rebeca? Será que Ele prefere uns filhos e não outros?
Será que tem um filho que ele ama mais? É isso que é a eleição? É por isso que ele escolhe Abraão? Deus, quando a gente olha eleição na Bíblia, eleição não é porque Deus ama alguém mais. Com certeza Deus ama Abraão, Deus ama Isaac, Deus ama Jacó. Mas não é porque Deus ama alguém especificamente que ele ama mais Abraão, que ele escolhe Abraão. Na verdade, é porque Deus ama o mundo, por isso que ele escolhe Abraão. É porque Deus nos ama que ele escolheu Isaac. Então, se Deus ele escolhe hoje você, com certeza ele ama você, mas ele não escolhe você por causa de você. Ele escolhe você por causa do outro. É pelo amor ao outro que ele escolheu você. Então, se necessário for que você, para amar o outro, para abraçar e estender o amor de Deus ao outro, que você seja escravo no Egito, você vai ser. Se necessário for que você passe a vida toda perambulando numa terra que não é sua, você vai fazer. Porque eleição para Deus não é favoritismo, eleição é missão. Você tem uma missão específica para fazer. Eleição para Deus é amor e serviço. Você vai amar e vai servir outra pessoa. Isso que é eleição na Bíblia. Deus não ama como nós. O amor de Deus é perfeito. O nosso é imperfeito. O nosso é torto. O nosso é cheio de quina, cheio de aresta. A gente faz aquilo que a gente consegue. Eu olho para a minha história, né, e penso que assim como o cenário de Esaú e Jacó não é feito somente por eles, mas é feito por quem veio antes deles, eu penso na Akeldan, que não sou eu sou a versão 3.0 2025. Mas existiu uma Akeldan que veio para o Brasil, ela era da Letônia, foi uma mulher que passou por muita dificuldade, assim como vários imigrantes que vêm para o nosso país sofrem muito. Ela sofreu. Ela foi casada com um homem violento, que queria vender ela para outros homens. E só para vocês terem uma ideia de quão gente boa, quão pessoa amiga era esse homem morreu levando um tiro numa patente. Foi ali no banheiro e morte encomendada. Para vocês terem uma ideia de quão partido bom era o primeiro marido dela. Ela, com 2 filhos, encontra com o meu bisavô, e o meu bisavô tinha se separado da esposa, e eles recomeçam a vida juntos. Uma vida difícil, ela trabalhava muito, ela era uma mulher de fé, ela se batizou em 1907. Era uma pessoa de fé, era uma pessoa que era forte, acreditava. No inverno, as vaquinhas dela não sofriam, porque ela conseguia arrumar alimento para os bichinhos dela. Era uma mulher forte, uma mulher de fé. Era uma mulher ousada e era uma mulher mal educada um pouquinho também. Quando ela ia lá, conseguia comida para os bichinhos lá, ela ia, colocava o cãozinho dela na carroça e colocava um cigarro na boca do bichinho ali, para dizer para todo mundo que passava e olhava para a carroça dela, dizendo assim: olha, se você fuma, então se você fuma, você é que nem um cão. Repense e pare de fumar. Doce, né? Ela era a avó mais querida dos seus netinhos, porque ela sabia contar histórias, e os netinhos adoravam ficar ali e ouvir as histórias dela. E ela era uma pessoa que teve dificuldade com a minha avó, porque ela queria que o meu avô casasse com alguém da Letônia, não queria que casasse com alguém do Brasil. Depois elas se deram muito bem, e minha avó cuidou dela também no final da vida da Akeldan. Mas era essa mulher, com várias virtudes, com muita força, com muita fé, mas com defeitos também. Ela foi mãe do meu avô. Meu avô era a pessoa que meu pai diz assim que ele não era bipolar, ele era tripolar. Porque quando ele metia uma ideia na cabeça, ele ia. E não interessava o que ficava para trás, ele ia mesmo. Quando ele foi casar com a minha avó, não queriam que casasse. Porque segundo a mãe da minha avó, era assim, ó, por mor de religião. Vai dar errado, porque vocês são de religiões diferentes. O que uma pessoa sensata faria? Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como é que vai ser, vamos planejar. O que meu avô fez? Vamos fugir e vamos casar. Você já pensou, você que é jovem, que você pensa, eu vou fazer vida louca, vou viver umas loucuras. Sabe qual que era a loucura do meu avô? E essa realmente foi louca. Eu duvido que você tenha coragem de fazer o que o meu avô fez. Você chegar assim para uma pessoa e falar assim, vamos viver loucamente. Como? Vamos casar e vamos ter 10 filhos. Foi isso que ele fez. E foi realmente isso que fez. Que loucura. Casaram, tiveram 10 filhos. E meu avô é essa pessoa assim que os testemunhos de Jeová batiam na casa dele e
realmente se arrependiam. Porque meu avô chegava... Ele era duro. Em Bíblia, ele gostava muito de Bíblia e falava muito de Bíblia. Falava até demais. Minha avó falava para ele assim, ó, Evaldo, quando você chegar na casa de fulano, não fala de religião, não fala de Bíblia. A primeira coisa que meu avô falava, viu? O que você acha da volta de Jesus? Daí começava. Esse era meu avô. Meu avô, ele era alcoólatra. Ele achava que tinha ido longe demais, que tinha pecado contra o Espírito Santo, que não tinha mais chance para ele. Mas, através da ajuda da minha avó, ele começou a pensar que Deus, quem sabe, o amava, que Deus, quem sabe, podia perdoar, e quem sabe, com Deus, ele não podia largar o vício e ter uma vida nova. Essa foi a história do meu avô. Alguém que amava brincar com os filhos, mas alguém que era rígido com os filhos. E aquilo que eu entendo sobre o amor, o cenário que eu vivo hoje, ele carrega histórias que não são minhas. Eu também gosto muito de ouvir histórias e de contar histórias como a minha bisavó. Eu também tenho ambição, não tanto por dinheiro, mas ambição por viver como tinha o meu avô. Eu carrego os defeitos e as qualidades deles. E carrego as ideias que eles tinham sobre o amor. Carrego o bonito e o feio. Eles fizeram o que eles podiam. E eu hoje vivo como eu posso. Eu amo errado, eu amo imperfeito, eu amo torto. Mas a redenção daquilo que a gente vive, a gente encontra essa redenção no encontro com Deus, no encontro com o nosso irmão, no encontro com o perdão. E é isso que a gente vê na história de Jacó. Anos vivendo longe de casa, anos vivendo longe, ele nunca mais viu a mãe. A mãe que ele tanto amava nunca mais se vira, ele foi jurado de morte pelo irmão. E agora ele chega e ele vai se encontrar de novo com Esaú, e ele está com medo de encontrar com Esaú. Ele não sabe como é que vai ser esse encontro. E é falado para a gente em Gênesis 32, verso 3, diz assim, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu essa ordem. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú, o seu servo Jacó manda dizer isto, como estrangeiro, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envie esse comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até o seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o senhor e 400 homens estão com ele. Ele manda um recado para Esaú e Esaú não fala se perdoou ou não, se está tudo bem dele vir ou não, só fala que ele está chegando com 400 homens. Jacó, ele tem medo. Ele fica com o coração angustiado. E agora o que eu vou fazer? Ele faz o que ele faz de melhor. E o que Jacó faz de melhor é planejar, articular um plano para conseguir o que ele quer. E ele está ali articulando o plano, manda vários presentes para ver se o irmão, fica melhor e tal, se aceita ele. E nessa noite de angústia, que ele tem uma oração muito bonita, que ele está ali clamando a Deus, Deus vem se encontrar com ele. Jacó não reconhece Deus, Jacó pensa que é o inimigo. E ele começa a lutar com esse que ele pensa que é o inimigo, mas que é Deus. No final, o dia está quase raiando, Deus ele vai lá e desloca a coxa de Jacó. E para sempre ele terá essa coxa deslocada. Quem é o homem que se encontra com Deus? É o forte? Quem é o homem que se encontrou com Deus? É o manco. É o coxo. E no final desse encontro com Deus, que Jacó sai ferido, ele entende a natureza do visitante dele, da pessoa com quem ele estava lutando. Ele entende que é Deus que estava lutando com ele. E ele tem o seu nome transformado ali. É dito no verso 27. O homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então ele disse, o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Como que ganha de Deus? Como que Deus é vencido? Tem algum jeito de vencer Deus? Tem alguém que seja mais forte que Deus? Deus, ele não tem ninguém que seja mais forte do que Deus, mas Deus ele pode ser vencido. Porque Deus não é vencido com a força, Deus ele é vencido com a fraqueza. Deus é vencido com a fraqueza porque Deus não resiste a um coração quebrantado. É assim que Jacó vence Deus.
O homem sai coxo, sai ferido, mas ele se encontrou com Deus. E daí no final diz assim: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali, ele recebe a bênção de Deus. Jacó deu o nome àquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora que Jacó se encontrou com Deus, ele pode ter força para se encontrar com o irmão dele. E aqui a gente vai ter uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, que é o encontro desses dois irmãos. Verso 3 do capítulo 33. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. E então Jacó correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? E Jacó respondeu: os filhos com quem Deus me agraciou, este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram ali também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. E Esaú perguntou: qual é o propósito com todos esses grupos que eu encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença do meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e eu tenho fartura. Os dois irmãos, eles se encontram, se abraçam, se beijam, choram. Jacó vai dar presentes a Esaú, e Esaú fala assim: não, meu irmão, eu sou muito próspero. Sabe por quê? Porque Deus abençoou muito Esaú. Assim como Deus abençoou muito Ismael também, os irmãos rejeitados, que a gente não conhece a história, porque a Bíblia só conta a história da descendência de Jacó. A gente não conhece a história de Esaú. A gente sabe que, por exemplo, Ismael foi o príncipe de 12 tribos. Assim como Isaac, né? Assim como o povo de Israel depois vai ter 12 tribos. Ismael teve 12 tribos. Esaú foi o líder da grande nação Edom, que vai ter uma terra vermelha. Parece que os dois são muito meio ligados, né? Se você gosta de viajar, quem sabe você já tem até passado pelas terras de Esaú, que é Jordânia. Se você já foi para Petra, você já passou pelas terras de Esaú. Esaú foi extremamente abençoado por Deus, e agora os dois irmãos se encontram, e Jacó insiste para que Esaú aceite os presentes, e ele diz assim: meu irmão, deixa eu olhar para a sua face. Porque ao ver a sua face é como se eu olhasse para a face de Deus. Lá naquele lugar que Jacó se encontrou com Deus, ele diz assim: esse lugar se chama Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face. E agora ele olha para o seu irmão e diz assim: meu irmão, deixa eu ver a sua face, porque olhar para a sua face é a mesma coisa que eu ver a face de Deus. Nós amamos do jeito que conseguimos, do jeito que aprendemos. Com a força, com as forças, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente consegue. A gente ama do jeito que a gente consegue amar. A gente dá aquilo que a gente tem, né? Não é perfeito. Nós machucamos e ferimos pessoas tentando amar. E nós somos machucados e feridos por pessoas que tentam amar a gente. Mas a nossa redenção, ela está em encontrar a Deus, em encontrar perdão. E encontrar Deus no nosso irmão. Deus é o amor perfeito. Ao olhar para a face desse amor perfeito, a gente pode encontrar relances. A gente pode encontrar nuances desse amor no olhar do nosso irmão. Deus, Ele quer encontrar com você hoje. E eu digo para vocês, nem que a gente saia mancando, nem que a gente saia machucado, mas que a gente encontre hoje finalmente com Deus e seja por Ele abençoado. Se você foi ferido, se você foi traído por quem você ama, saiba que Deus cuida de você. Deus não se esqueceu de você. E Deus, Ele não resiste ao seu coração quebrantado. Que a gente seja por Deus abençoado. Que a gente consiga perdoar e ser perdoado. Que a gente se encontre com o nosso irmão. E aí, somente aí, quando a gente encontra com Deus e com o nosso irmão, é aí que o dia vai raiar para mim e para você. Senhor Jesus, nós estudamos aqui histórias que são importantes da Bíblia, e nós aprendemos aqui
Que se o Senhor usou essas famílias que são tão complicadas, o Senhor pode usar a nossa também. Se o Senhor lidou com vidas que são tão conturbadas, o Senhor também pode lidar com a bagunça da nossa vida. Nós carregamos histórias que não são nossas, Senhor. Nós somos influenciados por nosso tempo. Nós somos influenciados pela maneira que as pessoas amam hoje, que a gente vê por aí, que a gente aprende nos livros, que a gente aprende com os nossos professores, que a gente carrega da nossa família. Senhor, nós somos imperfeitos, mas que a gente possa aprender a cada dia mais sobre a perfeição que é o seu amor. E que através de olhar e contemplar aquilo que é perfeito, a gente possa repassar, Senhor, pequenos raios, pequenas fagulhas do amor divino pelas pessoas que a gente encontrar, Senhor. Nos ajude a perdoar e sermos perdoados, nos ajude a abraçar, nos cura, Senhor. Porque quem sabe as feridas que foram feitas em nós jamais sejam reparadas por quem a gente ama, mas a gente sabe que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que conhece o destino de cada um, o Senhor é quem transforma a história, o Senhor é quem muda o destino, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com cada pessoa aqui e que a gente se encontre todos os dias contigo, sejamos por ti abençoados e que a gente possa seguir a nossa jornada em paz. Em nome de Jesus, amém.